Imagine acordar todos os dias com um nó no peito. A pessoa que você amava já não está mais lá. As mensagens pararam. O silêncio virou rotina. Você percorre as lembranças como quem revisita ruínas de um castelo que desmoronou. E a pergunta grita dentro de você: por que foi embora? E por que ainda dói tanto? A resposta talvez não esteja no outro, mas em você. Carl Jung disse: não segure alguém que quer ir embora. Você não pode impedir que alguém encontre sua própria felicidade, mesmo que temporariamente ela não inclua você. Essa não é apenas uma frase bonita. É um convite profundo à libertação. Hoje, no Mente Invicta, você vai entender o verdadeiro poder de soltar e como o desapego pode ser a chave para reencontrar sua própria grandeza. Se você busca respostas, fortalecimento emocional e quer transformar sua dor em sabedoria, se inscreva agora no canal Mente Invicta. Aqui, você vai encontrar aquilo que ninguém te ensinou: como reconstruir sua identidade quando o amor acaba. Deixe seu comentário ao longo do vídeo e compartilhe sua experiência. Ela pode ser o bálsamo que outro coração precisa. O instinto de segurar é humano. Mas não é saudável. É natural querer manter por perto quem um dia nos fez sorrir. O ser humano tem pavor da perda. O fim de um relacionamento ativa áreas do cérebro semelhantes à dor física. E é por isso que, mesmo sabendo que algo acabou, a gente insiste. Manda mensagem, procura motivo, tenta resgatar momentos. Mas, como disse Carl Jung, tentar impedir alguém de ir embora é impedir que ele viva seu próprio processo. Jung acreditava que todo ser humano está em busca de individuação, um caminho profundo de autoconhecimento. Às vezes, esse caminho exige distância, silêncio e até mesmo rupturas. E quando insistimos em prender alguém que já escolheu partir, não estamos oferecendo amor. Estamos oferecendo prisão. O verdadeiro amor liberta. Ele não suplica, não se humilha, não implora por migalhas. Quando alguém decide partir, por mais que doa, é preciso respeitar. É nessa hora que você deixa de ser vítima e se torna autor da sua própria cura. A ilusão do para sempre e a sabotagem do presente. Vivemos num mundo que nos ensina desde cedo que o amor deve durar eternamente. A Disney moldou nossa ideia de romance. Filmes, músicas, novelas, tudo nos programou para acreditar que o fim é sinônimo de fracasso. E não é. Carl Jung nos convida a entender que cada relação tem um propósito. Algumas para a vida toda, outras apenas para um capítulo. Quando insistimos em prolongar o que já deu, nos afastamos do presente, nos sabotamos, perdemos a chance de crescer. Muita gente permanece em luto por anos, não por amor, mas por apego à ideia do que a relação deveria ser. Isso consome energia vital. A sua alegria some. O seu brilho enfraquece. Você perde o agora tentando ressuscitar um ontem que não volta. E aí está o convite. Solte. Não por fraqueza, mas por sabedoria. A dor é inevitável. O sofrimento é escolha. Você vai sentir dor. Isso é humano. Vai lembrar, chorar, se perguntar, e se? Mas o sofrimento contínuo vem da insistência em segurar algo que já não existe. Carl Jung afirmava que a dor é uma mensagem da alma. Ela vem para nos ensinar, não para nos castigar. Se você está sofrendo com um fim, olhe para isso como um portal de transformação, não como sentença de derrota. A dor tem data para acabar quando você entende que ela não é inimiga, mas mestra, e que dentro da dor está o mapa para a sua nova versão. Uma versão mais forte, mais consciente, mais digna. Você não precisa mais carregar esse peso. Desapegar não é esquecer, é aceitar. É honrar o que foi bom, aprender com o que doeu e seguir com leveza. Você não foi abandonado. Foi redirecionado. Talvez essa pessoa tenha saído da sua vida para abrir espaço para algo maior. Jung dizia que o inconsciente nos guia com precisão, mesmo quando não entendemos os motivos.
O fim pode ser uma libertação que seu eu mais profundo pediu e que sua mente racional ainda resiste. Mas quando você começa a confiar que existe um fluxo maior guiando tudo, o desespero vira esperança. A perda vira bênção disfarçada. Lembre-se, às vezes, a melhor coisa que pode te acontecer é ser deixado por quem não te via de verdade, porque só assim você aprende a se ver, a se escolher, a se honrar. Não implore por amor. Ame-se ao ponto de não aceitar menos. Quando você se ama, você para de implorar por atenção. Para de correr atrás de quem já se foi. Para de se diminuir para caber nos espaços pequenos do outro. Jung defendia que a cura começa no reconhecimento do valor próprio. Quanto mais você se conhece, menos precisa ser validado por alguém. Você se basta. E quando você se basta, o universo responde. Pessoas novas chegam. Oportunidades surgem. E o que parecia ser o fim, se revela o recomeço mais poderoso da sua vida. Agora quero saber de você. Qual parte dessa reflexão mais tocou o seu coração? Deixe nos comentários. Sua dor pode ser a ponte de cura para outros, e se esse conteúdo está fazendo sentido, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Continue nesse vídeo, porque agora vamos mergulhar em 5 passos práticos para soltar, reconstruir sua identidade e despertar a sua força interior. Você vai aprender como transformar um término em impulso para o seu renascimento emocional. Você já chorou, já tentou entender, já cansou de esperar respostas que nunca vieram. Talvez ainda sinta que algo dentro de você está quebrado. Mas e se eu te dissesse que esse ponto da sua vida, esse momento de dor e vazio, é exatamente o ponto de virada que a sua alma escolheu para renascer? Carl Jung enxergava os momentos de ruptura não como finais, mas como convites para que o verdadeiro eu emergisse. O fim de um relacionamento é uma espécie de luto silencioso, uma morte simbólica de tudo que um dia foi promessa. E como toda morte simbólica carrega a semente de um renascimento, agora você está prestes a dar esse passo. Não com pressa, não com desespero, mas com consciência, coragem e amor próprio. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para virar a página, não fugindo da dor, mas encarando-a como porta de entrada para a sua evolução. Encare o luto com maturidade. Não negue a dor. Muita gente tenta superar uma separação, fingindo que não sente. Saem para festas, se envolvem com outras pessoas, postam sorrisos forçados nas redes sociais. Isso é negação, e a negação prolonga o sofrimento. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. Ou seja, o que você finge que não sente, cresce dentro de você. O primeiro passo para a libertação é permitir-se sentir. Chore, lamente, escreva, converse com alguém de confiança. Isso não te torna fraco. Isso te torna humano. Além disso, negar a dor é desrespeitar a importância que essa relação teve na sua vida. A tristeza também é um sinal de que você se importou, que amou de verdade. E amar, mesmo quando não dá certo, é um ato nobre. O luto vivido com verdade purifica a alma. E quanto mais sincero for esse processo, mais rápido você se reencontra com sua força interior. O luto precisa ser vivido, sem pressa, sem culpa. É nesse mergulho sincero na dor que você começa, aos poucos, a emergir mais forte, mais inteiro, mais consciente de quem você é. Escreva sua nova narrativa. Você não é a vítima, você é o autor. A mente humana adora criar histórias. E depois de um término, ela costuma contar uma história repetida. A do abandono, da rejeição, do nunca mais vou ser feliz. Pare agora. Jung dizia que o inconsciente molda nossa realidade com base nos símbolos e padrões internos. Se você se vê como vítima, sua vida se moldará em torno disso. Mas se você decide reescrever sua história como alguém que aprendeu,
que amadureceu, que sobreviveu. Então você se torna autor da sua própria transformação. Escreva, literalmente, um novo capítulo. Pegue papel e caneta e escreva. A partir de hoje, eu escolho. E complete. Com palavras de força, de direção, de merecimento. Diga a si mesmo o que ninguém disse. Você não está perdido. Você está renascendo. Essa reescrita é um ato de poder. É quando você rompe com o ciclo de autocomiseração e assume a responsabilidade por sua vida emocional. É quando você entende que o outro não define o seu valor, que você não é o abandono que sofreu, mas a força que permanece. Isso muda tudo. 3. Volte para o centro. Reconecte-se com quem você é sem o outro. Muitas vezes, em um relacionamento, a gente se perde. Começamos a viver a vida do outro, os desejos do outro, os sonhos do outro. E quando tudo acaba, parece que não sobrou nada. Mas sobrou. Você. Jung falava sobre o self, o centro verdadeiro da personalidade. É ele que te guia de volta para si mesmo. Pergunte-se, quem era você antes de tudo isso? O que te fazia feliz? Quais eram seus planos, seus talentos, sua essência? Essa é a hora de voltar para o seu centro, retomar antigos hobbies, explorar novos caminhos, se redescobrir. Porque quanto mais você se encontra, menos depende de qualquer outro para sentir-se inteiro. Reconectar-se com o seu centro é uma forma de autocuidado espiritual. É lembrar que você não nasceu pela metade, que você não precisa ser extensão de ninguém, que sua alma tem brilho próprio, e que quando você se ilumina, tudo ao seu redor começa a refletir essa nova energia. O reencontro com você mesmo é o início da sua cura real. Substitua expectativas por presença. Viva o agora com intensidade. Um dos maiores inimigos da cura é o apego ao "e se?". E se ele voltar? E se ela mudar de ideia? E se eu tivesse feito diferente? Esses pensamentos são armadilhas da mente. Eles te aprisionam num tempo que não existe mais. Carl Jung nos ensina que só há poder no agora. O presente é onde tudo acontece. O passado já passou. O futuro é incerto, mas o agora é criação pura. Quando você se ancora no momento presente, descobre que existe vida pulsando aqui. Respiração. Coração batendo. Luz entrando pela janela. Amigos. Oportunidades. Você. Comece a construir dias bons hoje. Um de cada vez. Um café bem feito. Um banho demorado. Uma conversa sincera. Um projeto novo. E aos poucos, o agora deixa de ser um campo de dor e vira solo fértil para uma nova versão sua florescer. Você não precisa de respostas definitivas para viver bem. Precisa apenas de presença. Presença consigo. Presença com o que importa. E isso é libertador. Porque onde há presença, há plenitude. E onde há plenitude, não há espaço para carência. Ame a si mesmo como você desejava ser amado. Essa é talvez a lição mais profunda de todas. A maioria de nós entra em relações esperando ser salvo, ser completo, ser reconhecido. Mas Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Chegou a hora de olhar para dentro, de oferecer a si mesmo o amor que tanto esperou receber, de se acolher, de se perdoar, de se honrar. Ame-se ao ponto de não aceitar menos do que merece. Ame-se com paciência, com atenção, com respeito. Isso não é egoísmo. Isso é autocura. Quando você se ama de verdade, começa a fazer escolhas mais conscientes. Para de aceitar migalhas. Para de se colocar em último lugar. Para de romantizar amores que machucam. O amor próprio é o alicerce de todas as outras formas de amar. E uma vez firme, ninguém mais poderá te desestabilizar. É você com você, inteiro, inabalável. Conclusão inspiradora. O fim não é o contrário do amor. Às vezes, é o começo dele.
o amor próprio, o mais importante de todos. Carl Jung nos deixou uma herança valiosa: o autoconhecimento como caminho de cura. A dor que você sente hoje não veio para te destruir. Ela veio para te lembrar de quem você é. Um ser único, profundo, em constante evolução. Se alguém foi embora, deixe ir. E siga em direção a si mesmo. Porque no final de tudo, é você quem estará lá, olhando para trás com gratidão e para frente com coragem. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que esse conteúdo foi feito para você, então, não guarde só para si. Inscreva-se agora no canal Mente Invicta, ative o sino e compartilhe esse vídeo com quem precisa de luz no fim de um ciclo. E comenta aqui embaixo qual foi a parte mais forte desse vídeo para você. Sua experiência pode abrir caminhos para milhares de pessoas, porque aqui no Mente Invicta a gente não apenas sobrevive às dores, a gente renasce com elas.